Às vezes, a vida nos coloca diante de espelhos que não queremos olhar. E talvez você esteja aqui porque aquele relacionamento, aquela pessoa que foi seu porto seguro, seu refúgio, seu tudo, agora é como um veneno que corre lentamente em suas veias. Talvez você ainda não tenha coragem de admitir. Talvez a palavra veneno pareça forte demais para algo que um dia foi tão essencial. Mas você sente, não é? Aquela sensação de asfixia quando estão juntos, aquele peso no peito antes de encontrá-lo, aquela voz dentro de você que sussurra que algo não está certo, que você está perdendo partes suas nessa relação. E o mais difícil, como algo que foi sua cura, pode se transformar no que agora te adoece. Carl Jung diria que não é o amor que nos cega, mas o narcisismo. E talvez seja essa a primeira verdade dolorosa que precisamos encarar. Talvez o que chamamos de amor seja apenas o reflexo das nossas projeções, das nossas expectativas, das nossas feridas não curadas, buscando alguém que as preencha. E quando esse alguém falha, como inevitavelmente acontecerá, o remédio se transforma em veneno. Você está aqui porque sente essa transformação. Porque uma parte de você já reconhece, mesmo que sua mente racional ainda tente negar. O corpo não mente, a alma não mente. Quando um relacionamento se torna tóxico, há sinais. Sinais que seu inconsciente capta muito antes da sua mente consciente aceitar. A exaustão sem motivo aparente, a ansiedade que surge quando pensa nele. A sensação de que está andando em cascas de ovos, medindo palavras, gestos, comportamentos. A impressão de que está ficando menor, menos autêntica, menos você. E aquele medo. O medo de que talvez, sem ele, você não exista por completo. Jung escreveu que o encontro de duas personalidades é como o contato entre duas substâncias químicas. Se há alguma reação, ambas são transformadas. Mas a transformação pode ser tanto construtiva quanto destrutiva. Pode nos elevar ou nos corroer por dentro. Quando a relação começa a te corroer, é porque o veneno já começou sua obra silenciosa. Você lembra quem você era antes dele? Quais eram seus sonhos, suas aspirações, as pequenas coisas que te faziam sorrir sem motivo? Talvez você note que essas memórias estão embaçadas, como se a fronteira entre você e ele tivesse se tornado tão tênue que já não sabe mais onde termina você e onde começa ele. Isso é o que Jung chamaria de uma perda dos limites do self. Uma fusão não saudável, onde, ao invés de duas pessoas crescendo juntas, uma começa a ser consumida pela outra. Talvez você tenha sido atraída por ele porque ele parecia completo em áreas onde você se sentia fragmentada. Ele tinha aquela confiança que você invejava, aquela certeza que você ansiava ter, aquela força que parecia te proteger do mundo. E nessa admiração, você não percebeu que estava projetando nele partes suas não desenvolvidas, que estava buscando fora o que só poderia ser encontrado dentro. Tudo o que nos irrita outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos, escreveu Jung. Esse relacionamento que agora te envenena está te mostrando algo sobre você mesma, sobre suas feridas mais profundas, seus medos mais escondidos, suas necessidades não atendidas. O veneno também pode ser um professor, se você tiver a coragem de estudar sua composição. Existe uma diferença crucial entre alguém que é tudo para você e alguém que te permite ser tudo o que você é. Entre alguém que preenche seus vazios e alguém que te ajuda a preenchê-los você mesma. Talvez ele tenha sido sua fortaleza quando você se sentia frágil demais para enfrentar o mundo sozinha. Talvez ele tenha sido seu guia quando você se sentia perdida demais para encontrar seu próprio caminho. E não há vergonha nisso.
Não há culpa em ter precisado dele dessa forma. Jung nos ensina que o maior e mais importante problema da vida é como você está vivendo sua humanidade. E parte dessa humanidade é nossa vulnerabilidade, nossa necessidade de conexão, nossa busca por significado através do outro. Mas chega um momento em que esse apoio externo, que um dia foi salvação, se torna uma prisão, em que aquele que te protegia do mundo agora te impede de experimentá-lo plenamente. É quando o remédio vira veneno. Talvez ele não tenha mudado. Talvez tenha sido você. Talvez você tenha crescido, evoluído, despertado para partes suas que estavam adormecidas. E agora, essa relação já não comporta quem você está se tornando. Como Jung disse, eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou o que escolho me tornar. E talvez seja essa a primeira escolha difícil que você precisa fazer. Reconhecer que o que um dia te salvou agora está impedindo seu crescimento. Reconhecer que o relacionamento que parecia ser seu mundo inteiro agora está limitando seu universo. A verdade é que relacionamentos tóxicos raramente começam tóxicos. Eles frequentemente começam como respostas às nossas feridas mais profundas, como bálsamos para nossas dores mais antigas. Aquela pessoa apareceu na sua vida num momento específico, preenchendo um vazio específico, curando uma dor específica. E por um tempo funcionou. Por um tempo, o remédio fez efeito. Mas assim como um analgésico que com o tempo perde sua eficácia, relacionamentos baseados em necessidades não atendidas eventualmente revelam suas limitações. O veneno começa sutil. Primeiro, são pequenas irritações, depois, desconfortos crescentes, então, dores que você ignora, até que finalmente se torna impossível negar o envenenamento. Jung nos alertou. Conhecer a sua própria escuridão é o melhor método para lidar com as escuridões de outras pessoas. Talvez o caminho para se libertar desse veneno comece com essa pergunta simples, mas profunda. O que eu ainda não quis ver em mim mesma que esse relacionamento está me forçando a enxergar? Porque, no fundo, o veneno não é ele. O veneno está na relação que criaram juntos. Está no padrão, na dinâmica, na dança disfuncional que ambos continuam a dançar. E a cura começa quando você decide aprender uma nova coreografia. Ou talvez, quando você decide que é hora de dançar sozinha por um tempo. Até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida, e você chamará isso de destino. Essa frase de Jung contém um mapa para sua libertação, porque enquanto você não enxergar com clareza o que acontece nessa relação, continuará presa ao mesmo ciclo de envenenamento lento. Existe uma dança invisível acontecendo entre você e ele. Uma dança de projeções, de sombras, de partes não reconhecidas de si mesmos que vocês depositam um no outro. A sombra, para Jung, é tudo aquilo que reprimimos, que negamos, que escondemos até de nós mesmos. São as partes de nós que consideramos inaceitáveis, vergonhosas ou assustadoras demais para integrar na nossa autoimagem consciente. E o que fazemos com essas partes? Nós as projetamos nos outros. Talvez você tenha projetado nele sua força interior não reconhecida, sua capacidade de estabelecer limites, sua própria autoridade. E em troca, ele se tornou tudo para você porque carregava essas partes suas que você não reclamou como próprias. Mas o preço dessa projeção é alto. É a sensação de incompletude quando ele não está por perto. É a dependência emocional que faz você tolerar comportamentos que te machucam. É o medo paralisante de ficar sozinha. O que você reprime, reprime você, advertiu Jung. Vamos olhar mais de perto para os sinais desse envenenamento, para os sintomas que seu corpo e sua alma estão tentando te mostrar. Você nota como sua energia vital se esvai após encontros com ele? Como discussões deixam uma marca que dura dias em seu sistema nervoso? Como você se sente menor,
menos capaz, menos brilhante quando está ao lado dele? Existe uma frase que os terapeutas junguianos usam: onde há fumaça emocional, há fogo inconsciente. Seus sintomas físicos e emocionais são a fumaça. A dinâmica tóxica do relacionamento é o fogo. Talvez você tenha aprendido a racionalizar o comportamento dele. Ele teve uma infância difícil, ele está passando por muito estresse. Ele não tem intenção de me machucar, mas o corpo não se importa com racionalizações. A alma não se engana com desculpas. Elas reconhecem o veneno mesmo quando a mente tenta negá-lo. Jung nos alerta: as pessoas vão fazer qualquer coisa, não importa quão absurda, para evitar enfrentar suas próprias almas. Talvez seja isso que você tenha feito. Talvez tenha sido mais fácil se adaptar, se diminuir, se contorcer para caber na relação do que enfrentar a verdade dolorosa. Esse relacionamento já não serve ao seu crescimento. Pense em como você se comporta quando está com ele. Você fala o que realmente pensa? Você expressa o que verdadeiramente sente? Ou você já criou uma versão de si mesma que é aceitável para ele? Esta é a dança das máscaras. Jung chamou essa face que apresentamos ao mundo de persona, a máscara social que usamos para nos adaptar. Mas quando a persona se torna tão rígida que sufoca o self, o preço é a alienação de si mesma. Talvez você tenha notado que já não sabe quem é quando está com ele, que suas opiniões, seus gostos, seus sonhos foram lentamente se moldando para evitar conflitos ou para manter a paz. Você sorri quando quer chorar, concorda quando quer discordar, se cala quando quer gritar. E a cada vez que faz isso, uma pequena parte da sua alma se fecha, uma pequena luz dentro de você se apaga. Jung observou que a neurose é sempre um substituto para o sofrimento legítimo. Talvez a ansiedade que você sente, a insônia, as dores de cabeça, a fadiga crônica, sejam suas tentativas de evitar a dor real. A dor de reconhecer que esse relacionamento se tornou uma prisão. Há um exercício simbólico que quero propor. Feche os olhos por um momento. Visualize-se no centro de uma sala escura. Agora, imagine que ele está diante de você. Observe como seu corpo reage. Sente tensão, contração ou expansão e relaxamento? O corpo raramente mente. Agora visualize-se sozinha, sem ele. Como se sente? Há medo, há alívio, há ambos. O que você resiste, persiste. Se há medo de ficar sem ele, é esse medo que precisamos investigar. Porque, no fundo, não é dele que você tem medo de perder. É das partes suas que você projetou nele. É da força que você acredita que ele tem e você não. É da proteção que você pensa que só ele pode te dar. Jung nos lembra que a sua visão se tornará clara apenas quando você olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. É hora de despertar, de olhar para dentro e recuperar o que é seu. Existe um conceito junguiano chamado inflação psíquica, quando uma pessoa carrega projeções demais dos outros e começa a se sentir mais poderosa, mais importante, mais essencial do que realmente é. Talvez ele tenha vivenciado essa inflação. Talvez tenha começado a acreditar que realmente é seu salvador, sua fortaleza, seu tudo. E talvez isso tenha alimentado comportamentos de controle, de diminuição, de subjugação sutil. Relacionamentos tóxicos frequentemente seguem esse padrão. Uma pessoa se sente pequena demais e projeta sua força no outro. O outro aceita essa projeção e se sente grande demais. E ambos perdem o contato com suas verdadeiras dimensões. O caminho para fora desse padrão começa com o reconhecimento dessas projeções, com a recuperação dessas partes suas que você delegou a ele. O encontro com o si mesmo é o encontro com a própria sombra, escreveu Jung.
Para se libertar desse relacionamento envenenado, você precisa primeiro recuperar sua sombra. Reconhecer que a força que você vê nele também existe em você. Que a proteção que você busca nele, você pode dar a si mesma. Esse processo de integração da sombra não é fácil. É doloroso olhar para partes de nós que negamos por tanto tempo. É assustador assumir responsabilidade pelo nosso próprio poder. Mas como Jung disse, não há nascimento de consciência sem dor. E talvez seja essa a dor que você está sentindo agora, a dor do nascimento, a dor de uma nova versão sua vindo ao mundo. Uma versão que não precisa mais desse relacionamento para se sentir completa. Esta é a verdade difícil sobre relacionamentos que um dia foram tudo e agora são veneno. Não é ele que mudou, nem você. Foi a relação que cumpriu seu propósito e agora está impedindo seu crescimento. Como uma roupa que servia perfeitamente e agora aperta. Como um remédio que curou uma doença e agora causa efeitos colaterais. Isso não significa que o tempo juntos foi um erro. Significa que serviu a um propósito na sua jornada de individuação. O processo que Jung descrevia como tornar-se quem realmente se é. Talvez ele tenha sido exatamente quem você precisava naquele momento da sua vida. Talvez tenha te ensinado lições que ninguém mais poderia. Mas agora as lições mudaram. Agora o aprendizado é outro. Agora a lição talvez seja aprender a viver sem ser tudo para alguém ou ter alguém que seja tudo para você. Aprender a ser completa em si mesma. Como Jung nos lembra, a personalidade única do indivíduo não pode se desenvolver sem um relacionamento significativo com outros. Esse relacionamento serviu a esse propósito. Te ajudou a desenvolver aspectos importantes da sua personalidade. Mas agora talvez seja o momento de buscar outros relacionamentos ou de ficar sozinha por um tempo para desenvolver novas facetas do seu ser. O veneno te mostra, paradoxalmente, o caminho para a cura. O desconforto te aponta a direção do crescimento. E para dar o próximo passo nesse caminho, você precisa estar disposta a encarar seu maior medo, a possibilidade de viver sem ele. Existe uma química real por trás da dependência emocional. Uma química tão poderosa quanto a de qualquer substância viciante. Quando você está com ele, especialmente nos momentos bons que ainda acontecem entre episódios tóxicos, seu cérebro libera dopamina, ocitocina, serotonina, uma tempestade bioquímica que cria uma sensação de bem-estar, de conexão, de pertencimento. E quando vocês se afastam, quando brigam, quando ele te magoa, seu cérebro entra em abstinência dessas substâncias. Você se sente ansiosa, vazia, desesperada para recuperar aquela sensação de completude. É o que Jung chamaria de dependência arquetípica, quando confundimos a sensação de totalidade que vem da conexão com o self, com a presença de outra pessoa. A dependência emocional é uma prisão que construímos com tijolos de medo e cimento de projeções não reconhecidas. Escreveria Jung se estivesse vivo hoje. Você pode sentir essa prisão, não é? A sensação de que, mesmo querendo se afastar, algo mais forte te puxa de volta para ele. Como um elástico invisível que, quanto mais você estica, mais força faz para te trazer de volta ao ponto de origem. Não é fraqueza, não é falta de amor próprio. Pelo menos, não apenas isso. É química. É psicologia profunda. É o poder dos complexos inconscientes que Jung passou a vida estudando. Um complexo, na psicologia junguiana, é um conjunto de ideias carregadas emocionalmente que existe parcialmente no inconsciente, como um nó na psique que distorce nossa percepção e comportamento sem que percebamos. Talvez você carregue o complexo do Salvador, a crença inconsciente de que precisa de alguém para te resgatar da sua própria vida. Ou o complexo de abandono,
O medo profundo de que, se não se adaptar completamente ao outro, será deixada sozinha. Esses complexos frequentemente têm raízes na infância, em experiências com nossos primeiros cuidadores que moldaram nossas expectativas sobre amor, cuidado e relacionamentos. Como Jung observou, tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a um entendimento de nós mesmos. Este relacionamento está te irritando, te machucando, te envenenando, justamente para te mostrar algo crucial sobre você mesma. Agora, vamos iniciar o caminho para a libertação com um exercício de imaginação ativa. Uma técnica desenvolvida por Jung para dialogar com o inconsciente. Feche os olhos, respire profundamente. Imagine-se em uma sala vazia, sentada em uma cadeira. Na sua frente, a outra cadeira, vazia. Convide a parte de você que ainda quer ficar nesse relacionamento, mesmo sabendo que ele é tóxico, a sentar nessa cadeira. Visualize essa parte de você. Que forma ela tem? Como se veste? Que idade tem? Agora, dialogue com ela. Pergunte, com genuína curiosidade, não com julgamento. Por que é tão difícil deixá-lo ir? Do que você tem medo? Escute a resposta. Talvez venha como palavras, imagens ou apenas sensações no corpo. Esta parte sua que resiste ao desapego não é sua inimiga. É uma parte que acredita estar te protegendo de uma dor ainda maior. Uma parte que, paradoxalmente, escolhe o veneno conhecido em vez da incerteza desconhecida. Jung escreveu que o que negas te submete, o que aceitas te transforma. Aceitar essa parte medrosa, dependente, não significa concordar com ela ou permanecer no relacionamento tóxico. Significa compreender suas motivações profundas para poder transformá-la. Porque a verdade é que existem benefícios secundários em permanecer mesmo em relacionamentos tóxicos. Benefícios inconscientes que mantêm o ciclo. Talvez seja mais fácil culpar ele por sua infelicidade do que assumir a responsabilidade por sua própria vida. Talvez seja mais confortável ter um vilão externo do que enfrentar seus próprios demônios internos. Talvez a toxicidade dele te dê uma desculpa para não arriscar, não crescer, não enfrentar o mundo por conta própria. O objetivo da individuação, escreveu Jung, não é o isolamento nem o domínio dos outros. É o desenvolvimento do nosso relacionamento conosco mesmos. O primeiro passo para se libertar desse relacionamento envenenado é reconhecer honestamente esses benefícios secundários. É admitir para si mesma o que você ganha, inconscientemente, permanecendo nele. Não para se julgar, mas para compreender que sua libertação envolverá encontrar novas formas de atender essas necessidades inconscientes. Jung nos ensina que a aceitação do si mesmo é a essência do problema moral e o ápice de uma vida inteira. Aceitar que parte de você ainda quer ficar, mesmo sabendo que deve ir, é o início da integração dessas partes fragmentadas da sua psique. É possível que, enquanto você lê estas palavras, surja uma voz dentro de você dizendo: mas ele não é tão ruim assim. Temos momentos bons também. Talvez eu esteja exagerando. Essa é a voz da negação, o mecanismo de defesa que tenta proteger você da dor da verdade. Jung chamaria isso de resistência, quando o ego se recusa a encarar conteúdos inconscientes que ameaçam sua estabilidade. E aqui está uma verdade que poucos têm coragem de dizer. Relacionamentos tóxicos são viciantes justamente porque não são tóxicos o tempo todo. Eles funcionam como um reforço intermitente, o mesmo mecanismo psicológico que torna os jogos de azar tão viciantes. Às vezes você ganha, às vezes perde. E é justamente essa imprevisibilidade que te mantém jogando. Às vezes, ele é carinhoso, atencioso, te faz sentir especial. Outras vezes, é frio, distante, te faz sentir invisível.
e você nunca sabe qual versão dele vai encontrar. Então você fica esperando pelos momentos bons, tolerando os ruins, em uma montanha-russa emocional que drena sua energia vital. Jung observou que, onde reina o amor, não existe vontade de poder, e onde predomina o poder, falta o amor. Um é a sombra do outro. Talvez seja esse o desequilíbrio do seu relacionamento. Talvez o que começou como amor tenha se transformado em uma dinâmica de poder, onde um controla e o outro é controlado, onde um cresce e o outro diminui. Os primeiros passos para a libertação desse padrão envolvem, primeiro, a consciência, nomear o que está acontecendo, chamar o tóxico de tóxico, o abusivo de abusivo, o envenenador de envenenador. Sem essa clareza, você continuará confusa, dividida, prisioneira da ambivalência. Segundo, o luto. Permitir-se sentir a dor da perda. Não apenas a perda dele, mas a perda da fantasia de quem você imaginou que ele fosse. A perda do futuro que você imaginou com ele. Jung nos lembra que o que reprimes, te reprime. O que negas, te nega. Não reprima sua dor. Não negue seu luto. Terceiro, a recuperação da sua autoridade. Começar a tomar pequenas decisões sem consultá-lo. Recuperar espaços, atividades, amizades que foram sacrificadas em nome do relacionamento. A individuação. Escreveu Jung, é um processo de diferenciação psicológica que tem como meta o desenvolvimento da personalidade individual. Você precisa se diferenciar dele, redescobrir onde termina ele e onde começa você. Esse processo não acontece da noite para o dia. Não é uma decisão única, mas uma série de pequenas decisões diárias em direção à sua liberdade. E sim, haverá recaídas. Momentos em que o medo vence, em que a solidão pesa, em que a familiaridade do veneno parece mais segura que o desconhecido da cura. Jung sabia disso quando escreveu: não há cura sem primeiro adentrar a escuridão. Você vai precisar entrar na escuridão do seu próprio medo, na escuridão da incerteza, na escuridão da sua sombra, aquelas partes de você que tornaram esse relacionamento tóxico possível. Esta é talvez a parte mais difícil. Reconhecer sua participação. Não para se culpar, jamais para isso, mas para se empoderar, porque só podemos mudar aquilo que reconhecemos como nosso. Como você alimentou essa dinâmica, como você permitiu fronteiras serem ultrapassadas, como você, talvez, confundiu amor com dependência, intensidade com intimidade, drama com paixão. Jung acreditava que suas visões se tornarão claras apenas quando você olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. É hora de despertar, de olhar para dentro e encontrar ali a força que você projetou nele, a segurança que você buscou nele, o valor que você delegou à aprovação dele. Talvez você tenha crescido acreditando que seu valor vinha do quanto era amada, desejada, aprovada por outros. Talvez tenha aprendido que sacrificar-se era a única forma de manter conexões. Essas crenças não começaram com ele. Elas estavam lá antes, criando o terreno fértil, onde a semente da toxicidade pôde germinar. E aqui está a parte mais transformadora da jornada junguiana. Reconhecer que esse relacionamento, mesmo em sua toxicidade, tem algo a te ensinar. Que ele está servindo ao propósito maior da sua individuação. Como Jung escreveu, não há desenvolvimento da consciência sem dor. Essa dor que você sente agora é o nascimento de um novo nível de consciência. É o despertar para partes suas que estavam dormentes, alienadas, projetadas. E talvez, apenas talvez, essa seja a verdadeira razão pela qual esse relacionamento entrou na sua vida. Não para ser seu tudo, mas para te mostrar que você já é completa. A alquimia, aquela antiga arte de transformação que tanto fascinou Jung,
nos oferece a metáfora perfeita para o que você está vivendo agora. Os alquimistas medievais buscavam transformar metais comuns em ouro. Jung percebeu que esses processos alquímicos eram, na verdade, projeções do processo psíquico de transformação. A nigredo, a escuridão, a dissolução, a putrefação. É onde você se encontra agora. No caldeirão fervente, onde velhas estruturas se dissolvem, onde identidades baseadas no outro se desfazem, onde o veneno é reconhecido como veneno. A escuridão é necessária para a transformação, diria Jung. Sem o confronto com a sombra, não há crescimento real. É doloroso, é confuso. Às vezes parece que você está se desintegrando, não se transformando. Talvez você se pergunte: se ele não é meu tudo, então quem sou eu? Esta é a pergunta certa, a pergunta alquímica por excelência. A pergunta que inicia a verdadeira transmutação. Porque a verdade é que você construiu partes da sua identidade em torno desse relacionamento. Em torno de ser a parceira dele, a cuidadora dele, a salvadora dele ou mesmo a vítima dele. E quando essas identidades se dissolvem no caldeirão alquímico da transformação, há um vazio temporário, um não saber, uma morte simbólica. Jung observou que, para se transformar, é preciso primeiro permitir a morte do velho self. E talvez seja esse luto pela versão antiga de si mesma que cause tanta resistência. É mais fácil permanecer envenenada do que enfrentar esse vazio, essa incerteza, essa morte necessária. Mas os alquimistas sabiam, e Jung nos lembrou, que após a nigredo vem a albedo, a purificação, o branqueamento, o amanhecer após a noite escura. O processo alquímico de libertação de um relacionamento tóxico não acontece em linha reta. Ele se move em espiral, revisitando velhas feridas em novos níveis de consciência. Haverá dias em que você sentirá uma clareza cristalina sobre a necessidade de se afastar. E haverá dias em que a dúvida voltará, em que a dependência parecerá maior que sua força. Isso não é fracasso, é o ritmo natural da transformação. A psique é um sistema autorregulador, escreveu Jung. Assim como um corpo responde a uma lesão com um esforço para curar, a psique responde à ferida com um esforço para integrar o trauma. Seu sistema psíquico está tentando curar feridas que vão muito além desse relacionamento específico. Feridas de abandono que talvez remontem à infância. Feridas de autodepreciação que talvez tenham raízes em experiências escolares. Feridas de desempoderamento que talvez reflitam padrões familiares ou culturais. Esse relacionamento tóxico, paradoxalmente, trouxe todas essas feridas à superfície, não para te torturar, mas para finalmente serem curadas. Jung chamaria isso de função teleológica dos sintomas. A ideia de que nosso sofrimento não é aleatório, mas tem um propósito: nos direcionar para o crescimento e a integração. E aqui está uma verdade poderosa. Você não precisa esperar até estar completamente curada para começar a se afastar desse relacionamento. Na verdade, parte da cura só acontecerá quando você criar espaço entre vocês. Como Jung observou, a única forma de viver é crescer. O crescimento requer que sejamos abertos ao confronto. O confronto necessário pode não ser com ele, embora estabelecer novos limites seja crucial. O confronto mais importante é com suas próprias crenças limitantes, com seus próprios medos, com suas próprias partes fragmentadas. Existe um exercício poderoso que quero propor. Escreva uma carta para a versão de você que se apaixonou por ele no início. O que você diria a ela agora, com tudo que sabe? Não com julgamento, mas com a compaixão de quem compreende sua jornada. E depois, escreva uma carta dessa versão passada para você no presente. O que ela mais admira na pessoa que você está se tornando? O que ela mais teme no caminho à frente?
Este diálogo entre diferentes aspectos do seu self é o que Jung chamaria de trabalho com complexos, a integração de partes fragmentadas da psique. Porque a verdade é que dentro de você existem muitas vozes, muitas subpersonalidades, a que ama, a que odeia, a que tem medo de ficar sozinha, a que anseia por liberdade, a que se culpa, a que o culpa, a que ainda acredita que pode consertar tudo. Jung nos ensina que a saúde psíquica não é silenciar nenhuma dessas vozes, mas criar um diálogo interno onde todas possam ser ouvidas, sem que nenhuma tome o controle exclusivo. O ego saudável, escreveu ele, não é aquele que suprime o inconsciente, mas aquele que mantém um relacionamento flexível com ele. Talvez você tenha tentado, por muito tempo, suprimir as partes suas que sabiam que algo estava errado, as partes que sentiam a toxicidade, as partes que reconheciam o veneno. Você as silenciou em nome do amor, da paz, da esperança de que as coisas melhorassem. Mas agora é tempo de ouvir essas partes, de dar-lhes voz, de honrar sua sabedoria, porque essas partes suas que reconhecem o veneno não são suas inimigas, são suas protetoras. Estão tentando preservar sua vitalidade, sua autenticidade, sua alma. Como Jung bem colocou, sua visão se tornará clara apenas quando você puder olhar para dentro do seu próprio coração. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Olhar para dentro requer coragem, requer disposição para ver tanto a luz quanto a sombra, tanto o amor quanto o medo, tanto a força quanto a fragilidade. Mas é apenas nesse olhar honesto que você encontrará o caminho para a libertação. Talvez você se pergunte, como posso me libertar se ainda o amo? Esta é uma pergunta profunda, que toca no cerne da condição humana. E Jung teria uma resposta igualmente profunda. O amor genuíno não requer posse. Ele reconhece a autonomia do outro. Você pode amá-lo, partes dele, pelo menos, e ainda assim escolher não ser envenenada. Você pode honrar o que foi significativo entre vocês e ainda assim escolher sua própria vida, sua própria saúde, seu próprio caminho. O amor que prende não é amor verdadeiro. O amor que diminui não é amor verdadeiro. O amor que envenena definitivamente não é amor verdadeiro. O verdadeiro amor, na visão junguiana, é aquele que promove a individuação de ambos, que permite que cada um se torne mais plenamente si mesmo, não menos. Talvez seja essa a distinção que você precisa fazer agora. Separar o amor autêntico, que liberta, do apego tóxico, que aprisiona. A personalidade individual não pode se desenvolver sem um relacionamento significativo com os outros, escreveu Jung. Mas esse relacionamento significativo pode ser com um terapeuta, um amigo, um mentor, um novo parceiro ou com partes de si mesma que você ainda não conhece bem. A libertação de um relacionamento envenenador envolve criar novos relacionamentos saudáveis. Com outros, sim, mas primeiro e principalmente com você mesma. Pense nas qualidades que você atribuiu a ele: a força, a segurança, a certeza, a proteção. Agora, imagine-se desenvolvendo essas mesmas qualidades, tornando-se sua própria fortaleza, sua própria protetora, sua própria fonte de certeza. Isso não acontece da noite para o dia. É um processo alquímico de transformação gradual, de transmutação do chumbo da dependência no ouro da autonomia. Jung nos lembra que o que você resiste persiste, o que você abraça se transforma. Talvez seja a hora de abraçar sua própria sombra de dependência, de reconhecer o quanto você entregou seu poder, o quanto você se definiu através dele. Não para se julgar, mas para começar, gentilmente, a recuperar essas partes suas que foram terceirizadas. Para Jung, esse processo de recuperação de projeções é essencial para a individuação.
A retirada das projeções, ele escreveu, torna a personalidade mais robusta e autoconfiante. Pode ser assustador no início perceber quantas partes suas foram projetadas nele, quanta responsabilidade você delegou, quanto poder você transferiu. Mas há algo profundamente libertador em reclamar essas partes. Em dizer, esta é minha força, não a dele. Esta é minha segurança, não a que ele me dá. Este é meu valor, não o que ele atribui a mim. Esta é a verdadeira alquimia da libertação. A transformação não apenas do relacionamento, mas da sua relação consigo mesma. É um processo que Jung chamaria de conscientização. Trazer à luz consciente o que antes operava nas sombras do inconsciente. E à medida que você se torna mais consciente dos padrões, das dinâmicas, das projeções, algo extraordinário começa a acontecer. Você se torna capaz de escolher diferente. Você deixa de ser dirigida por forças inconscientes e passa a dirigir conscientemente sua própria vida. Como Jung disse, não importa o que aconteça, todo indivíduo é um farol de luz na escuridão. E a luz é a única coisa que importa. Sua luz interior, sua consciência expandida, é o que iluminará o caminho para fora desse labirinto de toxicidade. E à medida que você avança nesse caminho, passo a passo, dia após dia, você perceberá que o que um dia foi seu tudo, agora se torna apenas uma parte. Importante, mas apenas uma parte, da sua jornada maior de individuação. Não sou o que aconteceu comigo, sou o que escolho me tornar. Esta frase de Jung contém o segredo para sua reconstrução, porque agora estamos cruzando um limiar importante nesta jornada, do reconhecimento e compreensão para a ação e transformação. Você já olhou para o veneno, já reconheceu a toxicidade, já compreendeu as projeções, já vislumbrou os padrões inconscientes. Agora é tempo de criar algo novo a partir das cinzas do velho. Jung chamaria essa fase de rubedo no processo alquímico. O avermelhamento, o calor, a energia vital retornando após a dissolução e purificação. É quando o ouro começa a se manifestar no cadinho alquímico. Mas como você começa essa reconstrução enquanto talvez ainda esteja ligada a ele? Como você planta as sementes do novo enquanto ainda não cortou completamente as raízes do velho? Aqui está uma verdade paradoxal. O processo de se libertar de um relacionamento tóxico frequentemente começa antes da separação física. Ele começa no momento em que você decide internamente que sua individuação, seu processo de tornar-se quem verdadeiramente é mais importante que o relacionamento. Jung escreveu que o privilégio de uma vida é se tornar quem você verdadeiramente é. Este é o privilégio que, talvez pela primeira vez, você está reivindicando para si. Existem passos práticos nesse caminho de reconstrução e vou compartilhá-los com você. Mas lembre-se que, na perspectiva junguiana, o externo sempre reflete o interno. Suas ações no mundo material precisam ser acompanhadas por um trabalho igualmente profundo no mundo interior. Primeiro, comece a reconstruir sua rede de apoio. Relacionamentos tóxicos têm o poder de nos isolar, às vezes sutilmente, outras vezes explicitamente. Você pode ter se afastado de amigos, familiares, colegas, pode ter abandonado grupos, hobbies, interesses. O isolamento serve ao veneno. A conexão saudável serve à cura. Identifique uma pessoa, apenas uma inicialmente, com quem você pode compartilhar honestamente o que está vivendo. Não para falar mal dele, mas para quebrar o silêncio que mantém o padrão tóxico no lugar. Como Jung observou, a solidão não vem do fato de não haver ninguém ao seu redor, mas da sua incapacidade de comunicar as coisas que parecem importantes para você. Romper o silêncio é romper o encantamento da toxicidade. É dar voz
ao que antes era apenas uma inquietação interna. É tornar real o que antes parecia apenas uma percepção distorcida sua. Segundo, recupere um espaço físico que seja verdadeiramente seu. Pode ser um cômodo da casa, um cantinho específico, ou mesmo um caderno que apenas você lê. Jung dava enorme importância para o espaço físico como reflexo e continente para o espaço psíquico. Ele construiu uma torre em Bollingen, precisamente para ter um lugar onde pudesse ser plenamente ele mesmo, sem máscaras sociais. Você precisa de um lugar, por menor que seja, onde não precise ser a parceira dele, onde possa simplesmente ser você, com todas suas contradições, medos, sonhos e potenciais. Terceiro, comece a praticar o que os terapeutas chamam de pequenos atos de diferenciação. São escolhas cotidianas que afirmam sua identidade separada da dele. Pode ser algo aparentemente trivial, como escolher um filme que você quer assistir, mesmo que ele não goste. Ou preparar uma refeição que agrade ao seu paladar, não ao dele. Ou vestir uma roupa que você ama, mas que ele não aprova. Estes pequenos atos são poderosos porque começam a estabelecer uma realidade fundamental. Você existe para além do relacionamento. Você tem preferências, gostos, desejos e necessidades que são válidos por si mesmos, não apenas na medida em que se alinham com os dele. Jung enfatizava que a individuação não exclui o mundo, ela o inclui. Esses pequenos atos de diferenciação não são sobre rejeitar tudo relacionado a ele, mas sobre recuperar sua capacidade de escolha dentro do relacionamento e, eventualmente, sobre o relacionamento em si. Quarto, comece a questionar as regras invisíveis que governam sua interação. Todo relacionamento tóxico opera através de regras não escritas, muitas vezes inconscientes. Regras como nunca contradiga ele em público, ou sempre priorize as necessidades dele sobre as suas, ou nunca expresse raiva, apenas tristeza. Jung nos lembraria que o que não trazemos à consciência aparece em nossas vidas como destino. Essas regras invisíveis continuarão controlando seu comportamento até que sejam identificadas e questionadas. Faça um inventário dessas regras. Escreva-as. Pergunte-se: quem estabeleceu esta regra? Quando começou? A quem ela beneficia? O que aconteceria se eu a quebrasse? Este é um processo de despertar que Jung chamaria de conscientização dos padrões arquetípicos. Reconhecer como dinâmicas universais, como vítima-salvador, dependência-controle, idealização-desvalorização, tomaram forma específica em sua relação. Quinto, comece a explorar o que Jung chamaria de ferida original, a experiência emocional primária que tornou você suscetível a este tipo de relacionamento tóxico. Talvez tenha sido um abandono na infância, talvez tenha sido crescer com um pai ausente ou uma mãe controladora. Talvez tenha sido a mensagem cultural de que seu valor como mulher está vinculado a ter um homem ao seu lado. Esta ferida original não determina seu destino, mas ignorá-la é permitir que ela continue dirigindo suas escolhas inconscientemente. Como Jung dizia, conhecer a sua própria escuridão é o melhor método para lidar com as escuridões de outras pessoas. Conhecer sua ferida original é o melhor método para evitar que ela continue sendo explorada em relacionamentos futuros. Sexto, comece a cultivar o que Jung chamaria de conexão com o self, o centro organizador da psique que é maior que o ego, que contém tanto nossa luz quanto nossa sombra. Na prática, isso significa criar momentos de silêncio interior, onde você pode ouvir sua própria sabedoria profunda. Pode ser através da meditação, da escrita reflexiva, de caminhadas na natureza, de criar arte, ou simplesmente de permitir-se sentir plenamente suas emoções sem julgá-las.
Jung observou que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Esses momentos de olhar para dentro são essenciais para despertar do transe da toxicidade. Você pode descobrir que nesses momentos de conexão com o self, surge uma clareza que não está disponível quando você está imersa nas dinâmicas do relacionamento. Uma voz interior mais profunda que sabe o que você realmente precisa. Sétimo, e talvez o mais desafiador. Comece a enxergar o relacionamento não como um fracasso, mas como um professor. Não como um erro, mas como uma iniciação necessária na sua jornada de individuação. Jung escreveu que não há desenvolvimento da consciência sem dor. Este relacionamento, em toda sua toxicidade, está servindo como um catalisador para um nível mais profundo de consciência em você. Ele está te forçando a confrontar partes suas que você ignorou. Está te obrigando a estabelecer limites que você nunca aprendeu a estabelecer. Está te desafiando a valorizar a si mesma quando todas as mensagens externas dizem para valorizar o relacionamento acima de tudo. Existe uma maturidade psíquica que só vem através desse tipo de provação. Uma força que só se desenvolve quando somos forçados a encontrá-la dentro de nós mesmos, porque não há mais nada em que nos apoiar. A pessoa que olha para fora sonha, disse Jung. A pessoa que olha para dentro desperta. Este relacionamento tóxico te forçou a olhar para dentro, a questionar tudo o que você assumiu como verdade sobre amor, relacionamentos e seu próprio valor. E talvez esse seja seu propósito maior na sua vida, não ser seu final feliz, mas ser o catalisador para um despertar que de outra forma poderia nunca ter acontecido. Veja bem, Jung não acreditava em acidentes psíquicos. Ele via padrões e propósito mesmo nos aspectos mais dolorosos da experiência humana. Ele desenvolveu o conceito de sincronicidade. A ideia de que eventos aparentemente não relacionados podem estar conectados não por causalidade, mas por significado. Talvez não seja coincidência que você tenha sido atraída por alguém que eventualmente se tornaria tóxico para você. Talvez, em um nível mais profundo, sua psique estivesse buscando exatamente este catalisador para crescimento, não para sofrer indefinidamente, mas para aprender, crescer e eventualmente se libertar, mais forte, mais íntegra, mais consciente do que seria possível sem essa experiência. Jung escreveu: não há nascimento de consciência sem dor. O relacionamento tóxico é a dor que está dando à luz uma nova consciência em você. Uma consciência que não define amor como dependência, que não confunde intensidade com intimidade, que não sacrifica a autenticidade por aprovação. Uma consciência que finalmente compreende o que Jung quis dizer quando escreveu: a individuação não isola a pessoa do mundo, mas a conecta a ele de uma forma mais profunda. Porque o verdadeiro propósito de se libertar deste relacionamento tóxico não é simplesmente ficar sozinha, é criar espaço para conexões genuínas, com você mesma, com os outros, com a vida. Conexões que não envenenam, mas nutrem, que não diminuem, mas expandem, que não aprisionam, mas libertam. E talvez esta seja a transformação mais profunda de todas. Perceber que ele nunca foi realmente seu tudo. Ele foi um professor, um catalisador, um espelho que refletiu tanto suas feridas quanto seu potencial inexplorado, tanto sua sombra quanto sua luz. E agora, à medida que esse espelho começa a perder seu poder sobre você, surge a pergunta mais importante. Quando você olha para seu próprio reflexo, quem você vê emergindo das cinzas dessa relação? Quero lhe contar sobre Sebastiana. Não, ela não é famosa. Você não a encontrará em livros de história ou nas manchetes de jornais. Ela é alguém como você.
alguém que conheci em minha jornada como estudioso da alma humana. Sebastiana tinha 34 anos, quando seu relacionamento de 7 anos começou a envenenar sua essência. Ele não era um homem mau. Era isso que tornava tudo mais confuso. Em muitos aspectos, ele era exatamente o que ela sempre sonhou. Inteligente, carismático, capaz de fazê-la sentir-se especial nos momentos bons. Os opostos atraem-se, dizia Jung, mas ele também alertava que a mesma lei que te atrai também te destrói, se não conseguires distinguir-te do objeto de atração. Sebastiana foi atraída para ele como uma mariposa para a luz. Ele representava qualidades que ela admirava, mas não reconhecia em si mesma. Confiança, determinação, a capacidade de ocupar espaço no mundo sem pedir desculpas. Por 7 anos, ela viveu à sombra de sua luz, servindo como um espelho que amplificava seu brilho, enquanto diminuía o seu próprio. Eram pequenas coisas no início, como ele gentilmente ridicularizava seus sonhos de se tornar artista. Seja realista, Seba, ele dizia, com aquele sorriso que misturava carinho e condescendência. Ou como ele sempre encontrava um problema em seus amigos, um após o outro, até que o círculo social dela se resumisse aos amigos dele. As pessoas não vão saber que tipo de inseto você é, disse Jung uma vez. Se você passar a vida inteira na companhia de insetos diferentes de você. Sebastiana perdeu sua tribo, seu habitat natural, os espaços onde ela podia simplesmente ser, sem explicações ou justificativas. O veneno foi tão lento, tão gradual, que ela mal percebeu a transformação. Como a rã na água que esquenta lentamente, ela não notou quando o confortável se tornou insuportável. Até que um dia, olhando uma foto antiga de si mesma, sorrindo, despreocupada, os olhos brilhando com possibilidades, ela não reconheceu a mulher que via no espelho. Aquela na foto estava viva. A do espelho parecia um fantasma de si mesma. O poder de autotransformação, escreveu Jung, tem suas raízes no momento em que decidimos não ser mais o mesmo. Aquela foto foi o primeiro momento em que Sebastiana decidiu, mesmo sem saber como, que não poderia mais continuar sendo a mesma, que algo precisava mudar, ou ela desapareceria completamente. Mas como você deixa alguém que se tornou seu mundo inteiro? Como você sai quando todas as portas parecem trancadas, todas as janelas fechadas? Para Sebastiana, começou com uma janela muito pequena, um curso de pintura, às quartas à noite, 2 horas por semana, onde ela não era a namorada dele, mas simplesmente Sebastiana, uma mulher com um pincel na mão, descobrindo que ainda tinha algo a dizer. O que não expressamos, nós reprimimos, disse Jung. E o que reprimimos não desaparece, retorna de outras formas. Nas telas, começaram a surgir imagens que surpreenderam a própria Sebastiana. Paisagens divididas, onde metade era luz vibrante e a outra sombras profundas. Gaiolas com portas abertas, mas pássaros ainda dentro. Correntes quebrando-se, com elos ainda presos aos pulsos. Seu inconsciente estava falando através das imagens, expressando o que ela ainda não podia colocar em palavras. A função transcendente, Jung chamaria esse fenômeno, quando o inconsciente comunica através de símbolos o que a mente consciente ainda resiste a reconhecer. Aquele curso de pintura foi seu primeiro ato de diferenciação, sua primeira afirmação de que existia algo além da relação, um eu além do nós. Claro, ele não gostou. Havia críticas sutis, suspiros impacientes quando ela se aprontava para sair. Pequenas emergências que surgiam, exigindo sua atenção exatamente nas quartas à noite. No fundo de cada tirania, escreveu Jung, jaz a insegurança autocrítica do tirano. Sua independência emergente ameaçava o controle dele. Sua redescoberta de si mesma ameaçava a imagem que ele
Havia construído dela a eterna ajudante, a admiradora constante, a que sempre colocava as necessidades dele em primeiro lugar. Mas algo havia despertado em Sebastiana que não podia mais ser contido. Uma fagulha de autenticidade que, uma vez acesa, recusava-se a ser apagada. A individuação, dizia Jung, é um processo de diferenciação psicológica, tendo por meta o desenvolvimento da personalidade individual. Esse processo de diferenciação começou a se acelerar. Sebastiana recuperou contato com uma antiga amiga. Retomou a leitura de livros que expandiam sua mente, não apenas romances escapistas. Começou a notar quanto de sua energia era drenada pelo relacionamento e quanto retornava quando ela tinha espaço para respirar. O ponto de virada veio quando seu professor de pintura organizou uma pequena exposição para os alunos. Sebastiana escolheu sua obra mais poderosa. Uma mulher emergindo das águas, metade submersa, metade alcançando o ar. Era ela, claro. Era sua própria emergência que estava retratando. Ele não veio à exposição. Disse que tinha um compromisso de trabalho inevitável. Mais tarde, ela descobriu que era uma simples happy hour com colegas. Aquela ausência foi um presente dispar. Ele não veio à exposição. Disse que tinha um compromisso de trabalho inevitável. Mais tarde, ela descobriu que era uma simples happy hour com colegas. Aquela ausência foi um presente disfarçado. Sozinha na galeria, vendo outras pessoas reagirem genuinamente à sua arte, Sebastiana sentiu algo romper-se dentro dela. Não como uma destruição, mas como uma libertação. O encontro consigo mesmo, escreveu Jung, pertence aos acontecimentos mais desagradáveis que se pode evitar, enquanto for possível projetar tudo o que é negativo sobre o ambiente. Naquela noite, Sebastiana parou de projetar, parou de culpar as circunstâncias, o tempo, o estresse, qualquer coisa exceto a verdade. O relacionamento havia se tornado uma prisão. Não foi fácil o que veio depois. Raramente é. Houve lágrimas, promessas de mudança da parte dele, breves períodos de melhora seguidos por recaídas ainda piores. A típica montanha-russa emocional de quem tenta deixar um relacionamento tóxico. Jung observou que a repressão gasta 100 vezes mais energia do que enfrentar a dor conscientemente. Sebastiana descobriu essa verdade em seu corpo. Nos dias de indecisão, de volta ao padrão tóxico, ela ficava exausta, como se carregasse um peso invisível. Nos dias de clareza, de decisão, firme mesmo com toda a dor, havia uma energia vital fluindo novamente. Eventualmente, ela encontrou a força para fazer o que Jung chamaria de sacrifício supremo. Abrir mão não apenas do relacionamento, mas da fantasia sobre quem ele era e o que eles tinham. O problema do sacrifício, escreveu Jung, é uma relíquia eterna da alma humana. O que Sebastiana sacrificou não foi apenas um relacionamento de 7 anos. Foi uma identidade construída em torno de ser amada por ele. Foi a ilusão de segurança. Foi o conforto do familiar, mesmo que o familiar fosse doloroso. E o que ela recebeu em troca? Não um final feliz instantâneo, não uma resolução mágica de todos seus problemas. O que veio foi algo mais sutil e mais precioso. A oportunidade de reconstruir sua vida de acordo com sua verdadeira natureza. A chance de redescobrir partes de si mesma que haviam sido adormecidas ou reprimidas durante anos. A individuação, diria Jung, pode ser descrita como uma viagem para se tornar aquilo que sempre se foi potencialmente desde o princípio. Houve dias difíceis, claro, noites solitárias em que ela questionava sua decisão, momentos em que a nostalgia ameaçava reescrever a história, apagando o tóxico e glorificando os bons momentos. Mas aos poucos, Sebastiana começou a reconstruir, a reconectar com antigas paixões, a descobrir novas.
a formar amizades baseadas em quem ela realmente era, não em quem pretendia ser para agradar alguém. Somente aquilo que somos realmente tem o poder de nos curar, escreveu Jung. E foi sendo realmente ela mesma, com todas as imperfeições, vulnerabilidades e forças, que Sebastiana encontrou sua cura. Um ano após deixar o relacionamento, ela organizou sua própria exposição de arte, uma série chamada Metamorfose, retratando o processo de transformação de uma mulher que emerge do casulo da falsa segurança para a liberdade autêntica. Na abertura da exposição, uma jovem se aproximou dela, com lágrimas nos olhos. "Como você sabia?", perguntou. "A desconhecida. Como você sabia exatamente o que estou passando?" Sebastiana sorriu, reconhecendo naquela jovem o reflexo de quem ela havia sido. "Porque é uma jornada universal", respondeu. Jung a chamaria de individuação, o processo de tornar-se quem realmente somos. Naquele momento, Sebastiana compreendeu o que Jung quis dizer com "ferido é o curador". Sua própria ferida, agora cicatrizada, mas ainda visível, tornara-se uma luz para outros no caminho. Ela não estava completamente curada. Jung nos alertaria contra essa ilusão. A individuação é um processo contínuo, não um destino. Mas ela estava livre, livre do veneno que um dia confundiu com nutrição, livre da prisão que um dia confundiu com lar, livre para continuar sua jornada de autodescoberta sem o peso de tentar ser alguém que não era para manter um amor que a diminuía. Como Jung escreveu, a aceitação de si mesmo é a essência do problema moral e o ápice de uma vida inteira. Sebastiana aceitou todas as partes de sua história, inclusive os 7 anos com ele, não como um erro a ser apagado, mas como um capítulo necessário em sua evolução. Um capítulo que, por mais doloroso que tenha sido, a conduziu a um nível mais profundo de autoconhecimento. Ela compreendeu finalmente que ele nunca havia sido seu tudo, ele havia sido um espelho, um professor, um catalisador. E agora que o espelho havia se quebrado, ela podia finalmente ver a si mesma claramente. Não através dos olhos dele, mas através de sua própria visão recuperada. O privilégio de uma vida, escreveu Jung, é tornar-se quem você verdadeiramente é. Este é o privilégio que Sebastiana reivindicou. É o privilégio que está disponível para você também. Porque a história de Sebastiana não é apenas dela, é sua também. É a jornada arquetípica de qualquer pessoa que tenha confundido amor com veneno, dependência com conexão, diminuição com entrega. É a jornada de quem está aprendendo que ser tudo para alguém é muito menos importante do que ser autêntica consigo mesma. O processo de se libertar de um relacionamento envenenador não termina com a separação física. Na verdade, é aí que um trabalho ainda mais profundo começa. Jung nos ensina que o inconsciente não é apenas mal, é também a fonte da mais alta felicidade. Mas para acessar essa fonte, você precisa compreender os padrões inconscientes que a levaram a esse relacionamento tóxico em primeiro lugar. Porque existe uma verdade desconfortável que muitos evitam confrontar. Não escolhemos nossos parceiros por acidente. Existe um mapa inconsciente, formado muito antes de conhecermos essa pessoa específica, que nos guia para determinados tipos de relacionamentos. Jung chamaria isso de complexo materno ou complexo paterno. Padrões emocionais formados em nossas primeiras relações, que depois buscamos recriar ou reparar em nossos relacionamentos adultos. Talvez você tenha crescido com um pai emocionalmente distante e inconscientemente busca homens que repetem esse padrão, na esperança mágica de que desta vez você conseguirá o amor que não recebeu na infância. Ou talvez tenha tido uma mãe que só oferecia amor quando você se anulava, e assim aprendeu a associar autodiminuição com amor, até tornarmos consciente o inconsciente
disse Jung. Ele dirigirá nossas vidas e nós chamaremos isso de destino. Esse é o trabalho mais profundo da libertação. Transformar o que parecia destino inevitável em escolha consciente. Romper o ciclo que poderia facilmente levá-la de um relacionamento tóxico para outro igualmente envenenador. Existe uma metáfora junguiana poderosa para esse processo. O mito do herói que desce ao submundo. Como Perséfone, como Orfeu, como Jesus, o herói deve descer às profundezas, enfrentar os monstros que habitam lá e retornar transformado. Sua descida ao submundo é este mergulho nos padrões inconscientes, nos porquês profundos, nas feridas antigas que ainda moldam suas escolhas atuais. E o monstro que você encontrará lá não é ele. O monstro é a crença de que você precisa de alguém para ser completa. É o medo de que, sem um parceiro, você não tem valor. É a convicção de que amor verdadeiro significa sacrifício total de si mesma. Jung escreveu que, sem o confronto com a sombra, não há crescimento real. Esta é sua sombra, a parte que acreditou na promessa tóxica de que ser amada era mais importante que ser autêntica. Agora, vamos falar sobre a reconstrução concreta. Sobre como, tijolo por tijolo, você edifica um self, mais integrado após a destruição de um relacionamento tóxico. Primeiro, você precisa fazer o que Jung chamaria de trabalho de luto. Não apenas pelo relacionamento em si, mas pela fantasia de quem você pensou que ele era, pela ilusão de segurança que você acreditava ter encontrado, pelo futuro imaginado que nunca se realizará. Este luto não é um processo linear. Tem suas próprias fases, seus próprios ritmos. Haverá dias em que você sentirá clareza e força, e haverá dias em que a dúvida voltará, em que a solidão parecerá insuportável, em que você questionará sua decisão. Jung nos lembra que a escuridão não expulsa a escuridão, apenas a luz pode fazer isso. Nos dias de escuridão, não lute contra ela. Observe-a. Ela tem algo a lhe ensinar sobre partes suas que ainda precisam de integração. Segundo, você precisa identificar os padrões de pensamento tóxicos que o relacionamento instalou em você, as críticas dele que você internalizou, as dúvidas sobre seu valor que ele plantou, as limitações que você aceitou como verdades sobre si mesma. Como Jung diria, conhecer a sua própria escuridão é o melhor método para lidar com as escuridões de outras pessoas. Identificar esses pensamentos tóxicos é o primeiro passo para desacreditar deles. Um exercício. Toda vez que você se pegar pensando, não sou suficiente, ninguém vai me amar como eu sou, ou qualquer outra crença limitante, pergunte-se, esta é minha voz ou a dele? Esta é minha verdade ou um veneno que internalizei? Terceiro, você precisa reaprender a confiar. Primeiro em si mesma, depois nos outros. A traição mais profunda de um relacionamento tóxico não é o que ele fez com você, mas o que ele fez você fazer consigo mesma. Ignorar seus instintos, duvidar de sua percepção, silenciar sua voz interior. Jung nos lembra que o que olhares com amor, isso se tornará teu amigo. O que olhares com medo, isso se tornará teu inimigo. Comece a olhar para si mesma com amor, não com o julgamento crítico que absorveu dele. Observe como você fala consigo mesma, o tom interno de sua voz quando comete um erro, as palavras que usa para se descrever. São palavras amorosas de uma amiga compassiva? Ou são críticas duras, reminiscentes do veneno que você absorveu por tanto tempo? Quarto, você precisa recuperar as partes suas que foram silenciadas, reprimidas ou negadas durante o relacionamento. Jung chamaria isso de recuperação da sombra. Reintegrar aspectos da personalidade que foram rejeitados porque não serviam ao relacionamento. Talvez você tenha silenciado sua assertividade porque ela ameaçava o frágil ego dele.
Talvez tenha reprimido sua sensualidade porque ele a fazia sentir-se inadequada. Talvez tenha negado sua ambição porque ela não se encaixava na dinâmica que vocês haviam estabelecido. É hora de recuperar essas partes, de dar-lhes voz novamente, de permitir que se expressem, mesmo que desajeitadamente no início, como músculos há muito tempo sem uso. A individuação exige, escreveu Jung, que nos tornemos conscientes de tudo o que somos por natureza, e não apenas daquilo que preferimos admitir ou que outros esperam de nós. Quinto, você precisa estabelecer novos ritmos, novas rotinas, novos rituais que não são definidos pela presença ou ausência dele. Jung dava enorme importância aos rituais como formas de comunicação com o inconsciente. Crie seus próprios rituais de cura. Talvez um chá específico que você prepara ao anoitecer. Talvez uma caminhada ao amanhecer. Talvez um momento de escrita reflexiva antes de dormir. Estes rituais ancoram você no presente. Lembram seu sistema nervoso que você está segura, que está criando uma nova vida, que está reivindicando seu poder momento a momento. Sexto, você precisa redefinir o que significa amor para você. Desaprender as definições tóxicas e reconstruir uma compreensão mais saudável, mais íntegra. Jung ensinou que, onde reina o amor, não existe vontade de poder. E onde predomina o poder, falta o amor. Um é a sombra do outro. Em um relacionamento saudável, amor e poder existem em equilíbrio. Não há um que diminui para que o outro cresça. Não há um que se sacrifica para que o outro prospere. Há dois seres completos, escolhendo caminhar juntos, cada um em sua própria jornada de individuação. Este é um conceito revolucionário para quem emergiu de um relacionamento tóxico. A ideia de que você pode ser amada não apesar de sua força, mas por causa dela. Não por quanto você se diminui, mas por quão plenamente você se expressa. É uma redefinição completa do que significa conexão, do que significa intimidade, do que significa amar e ser amada. Sétimo, e talvez o mais importante, você precisa compreender que esta jornada de reconstrução não é linear. Terá retrocessos, momentos de dúvida, dias em que a tentação de voltar ao familiar, mesmo que tóxico, será quase irresistível. Jung nos lembra que não há escada linear para a luz. A iluminação está ao alcance de todos, a qualquer momento. Só precisamos reconhecer a luz que já existe na alma. Haverá dias em que você se sentirá perdida novamente, em que o chão sob seus pés parecerá instável, em que você questionará tudo, sua decisão de sair, sua capacidade de ficar sozinha, seu direito de buscar algo melhor. Nesses dias, lembre-se, o que você está sentindo não é um sinal de que tomou a decisão errada. É apenas o processo natural de desintoxicação, de liberar o veneno que ainda circula em seu sistema. Como Jung escreveu, não há alquimia sem repetição. O processo de transformação requer que visitemos o mesmo material várias vezes, cada vez com um nível mais profundo de compreensão. Esta é a natureza espiral do crescimento psíquico. Você revisitará os mesmos temas, as mesmas dores, os mesmos medos, mas cada vez com mais consciência, mais compaixão, mais clareza. E aos poucos, algo extraordinário começará a acontecer. Você notará pequenas mudanças em como reage a situações que antes a desestabilizariam, em como estabelece limites que antes não conseguia nem imaginar, em como se sente confortável em espaços que antes pareciam assustadores. A personalidade não é estática, mas uma constante evolução em direção à integração, observou Jung. Sua personalidade está evoluindo, integrando experiências, aprendendo lições, desenvolvendo novas capacidades, não apesar do relacionamento tóxico, mas por causa dele.
Porque a verdade mais profunda que Jung nos ensina é que nossas feridas contêm os segredos da nossa cura. Nossas sombras escondem nossa luz mais brilhante. Nossos venenos podem se tornar nossos remédios mais potentes. In vino veritas, escreveu Jung, citando o antigo provérbio latino. No veneno está a verdade. O veneno daquele relacionamento continha uma verdade essencial sobre você, sobre suas feridas não curadas, sobre seus padrões inconscientes, sobre suas necessidades não reconhecidas. E agora que você bebeu esse veneno até o fim, agora que você enfrentou essa verdade, uma nova liberdade se torna possível. A liberdade de escolher diferente na próxima vez. A liberdade de reconhecer os sinais de alarme antes que o envenenamento comece. A liberdade de valorizar sua própria individuação acima de qualquer relacionamento. Chegamos à liberdade não por rejeitar a dependência, diz Jung, mas por compreender profundamente como somos dependentes. Esta é a sabedoria que você está adquirindo. A compreensão profunda de seus próprios padrões de dependência. E através desta compreensão, a capacidade de fazer escolhas verdadeiramente livres no futuro. E talvez um dia você encontre um parceiro que não seja seu tudo, mas que seja um companheiro genuíno na sua jornada de individuação, que celebre sua autenticidade em vez de tentar moldá-la, que apoie seu crescimento em vez de temê-lo. Alguém que, como Jung descreveria, permite dois peixes nadando em direções diferentes, ainda conectados pelo coração. Mas mesmo se esse parceiro nunca aparecer, você já terá conquistado o mais importante: o retorno a si mesma, a reconexão com sua própria alma, a redescoberta do seu próprio valor intrínseco, que existe independentemente de qualquer relacionamento externo. Como Jung escreveu, o objetivo final da busca psicológica não é a cura de doenças, mas a transformação da personalidade. E esta transformação já está acontecendo em você, a cada limite que você estabelece, a cada verdade que você enfrenta, a cada parte sua que você recupera do exílio. Você está se tornando não apenas livre dele, mas livre para si mesma, livre para viver de acordo com sua natureza mais autêntica, livre para continuar sua jornada única de individuação. E essa, no fim das contas, é a maior libertação possível. Chegamos ao fim desta jornada juntos, uma jornada através do veneno e da cura, da prisão e da libertação, da dependência e da individuação. Mas para você, que ainda sente o gosto amargo desse relacionamento em sua alma, este não é um fim, é apenas o começo de uma nova forma de existir. Jung escreveu que o caminho para o alto e o caminho para o baixo são o mesmo. Sua descida às profundezas desse relacionamento tóxico não foi um desvio de rota, foi o próprio caminho para sua ascensão. Porque agora você carrega uma sabedoria que não poderia ter adquirido de outra forma. Uma compreensão da sua própria sombra que poucos têm coragem de confrontar. Um conhecimento íntimo dos padrões inconscientes que antes a dirigiam como marionete. Só aquilo que somos realmente, disse Jung, tem o poder de nos curar. E quem você realmente é, não a versão diminuída que ele conheceu, não a projeção que ele criou, não o reflexo que você viu nos olhos dele. Você é muito mais ampla, muito mais profunda, muito mais luminosa do que qualquer relacionamento poderia conter. Você é, como Jung descreveria, um microcosmo contendo o macrocosmo dentro de si, um universo inteiro de possibilidades, experiências, sabedorias e potenciais esperando para se manifestar. Talvez você ainda não se sinta assim. Talvez ainda haja dias em que a ausência dele parece um abismo, em que a voz dele ainda ecoa em sua mente, em que o caminho à frente parece nebuloso demais para ser percorrido. É natural. É humano, é parte do processo. Como Jung nos lembra, não há nascimento de consciência sem dor,
As pessoas farão qualquer coisa, não importa quão absurda, para evitar enfrentar sua própria alma. Você já não está mais evitando. Você está enfrentando sua dor, seus padrões, sua sombra, seu potencial inexplorado. E é essa coragem que a distingue daqueles que permanecem presos em ciclos tóxicos por toda a vida. Olhe para trás por um momento. Veja o quanto você já percorreu. Houve um tempo em que a ideia de viver sem ele parecia impossível, em que ele era seu tudo, sua segurança, sua identidade, seu propósito. Agora você começa a vislumbrar um horizonte diferente, um em que você é seu próprio centro, em que sua segurança vem de dentro, em que sua identidade não depende da aprovação de ninguém. Jung chamaria isso de religação com o self, o reencontro com o centro organizador da psique, que transcende e inclui o ego. Esse self sempre esteve lá, adormecido talvez, submerso sob camadas de adaptação, de falso self, de personas criadas para sobreviver ao relacionamento tóxico, mas nunca ausente. E agora ele emerge, como uma semente que depois do longo inverno finalmente sente o calor do sol e começa a brotar. O privilégio de uma vida, escreveu Jung, é se tornar quem você verdadeiramente é. Este privilégio está agora disponível para você, não porque ele saiu da sua vida, ou porque você saiu da dele, mas porque você finalmente está entrando na sua própria vida, plenamente, autenticamente, conscientemente. Seu valor nunca dependeu dele. Sua luz nunca veio dele. Seu propósito nunca foi definido por ele. Essas verdades estavam ocultas enquanto o relacionamento envenenava sua percepção, enquanto você se via apenas através do reflexo distorcido que ele oferecia. Agora, gradualmente, você começa a recuperar sua visão clara, a enxergar a si mesma não como ele a definiu, mas como você realmente é. E quem é você? Você é uma alma em processo de individuação, uma consciência em expansão, uma luz única neste vasto universo, com uma expressão específica que só você pode manifestar. Jung escreveu: o significado da vida é encontrado no processo de expansão e realização da personalidade única de cada indivíduo, naquilo que ele chamou de processo de individuação. Seu relacionamento tóxico não foi um desvio desse significado, foi um catalisador para que você o encontrasse mais profundamente. Como o veneno que, em doses pequenas e controladas, pode se tornar remédio. Como a pressão que, aplicada ao carvão, eventualmente produz o diamante. Como a escuridão que, quando plenamente atravessada, revela uma luz mais brilhante do que poderíamos imaginar. Lembre-se de Sebastiana. Lembre-se de como ela transformou sua dor em expressão, seu veneno em medicina, seu aprisionamento em liberdade criativa. Você pode fazer o mesmo, não da mesma forma que ela, pois seu caminho de individuação é único, como Jung sempre enfatizou, mas com a mesma coragem, a mesma determinação, a mesma fé no processo de tornar-se. Se você está assistindo isto e reconhece em si mesma os sintomas do envenenamento, a diminuição gradual da sua luz, a adaptação excessiva às necessidades dele, a sensação de estar perdendo partes essenciais de quem você é, saiba que não está sozinha. Jung nos lembra que a solidão não vem do fato de não haver ninguém ao seu redor, mas da sua incapacidade de comunicar as coisas que parecem importantes para você. Comece a comunicar sua verdade, primeiro para si mesma, depois para outros em quem confie. Rompa o silêncio que mantém o padrão tóxico no lugar. E se você já está no processo de libertação, lidando com a dor da separação, a reconstrução da identidade, os altos e baixos da desintoxicação emocional, saiba que este processo, embora doloroso, é sagrado. É o que Jung chamaria de morte e renascimento simbólicos.
a dissolução necessária do velho para que o novo possa emergir. Não tenha pressa, não pule etapas, não evite o luto, a raiva, o medo que surgem. Estas emoções são portais, passagens necessárias para uma consciência mais expandida. A aceitação de si mesmo, escreveu Jung, é a essência do problema moral e o ápice de uma vida inteira. Aceite todas as partes da sua jornada, inclusive o tempo que passou com ele, não como um erro, não como um fracasso, mas como um capítulo essencial no livro da sua vida. Um capítulo que, por mais doloroso que tenha sido, trouxe você até aqui, até este momento de despertar, de escolha consciente, de possibilidade renovada. As cicatrizes que você carrega não são marcas de vergonha, mas medalhas de coragem, evidências visíveis de batalhas invisíveis que você travou e venceu. Jung acreditava que uma vida não vivida plenamente é uma doença. Seu relacionamento tóxico, paradoxalmente, pode ter sido o sintoma que a alertou para essa doença mais profunda, a desconexão de si mesma, a alienação do seu próprio self. E agora, a cura pode começar. Não a cura que apaga as cicatrizes, mas a que as integra em uma nova totalidade. Uma totalidade que inclui tanto a luz quanto a sombra, tanto a força quanto a vulnerabilidade, tanto as vitórias quanto as derrotas. Este é o verdadeiro significado da individuação junguiana, não a perfeição, mas a integração. Não a ausência de feridas, mas a transformação das feridas em sabedoria. E enquanto você continua nesse caminho, lembre-se de que não está sozinha. Há outros, como você, como Sebastiana, caminhando ao seu lado, enfrentando seus próprios venenos, descobrindo suas próprias verdades, reclamando suas próprias almas. É por isso que compartilhar sua jornada é tão poderoso. Porque cada passo que você dá em direção à sua própria libertação cria ondas que ajudam outros a encontrar coragem para seus próprios passos. Se este conteúdo tocou algo profundo em você, se estas palavras foram um espelho que refletiu sua própria experiência, considere se juntar a nós nesta comunidade de buscadores da alma, de pessoas comprometidas com sua própria jornada de individuação. Inscreva-se para continuar esta conversa, para explorar outros aspectos da psicologia profunda que Jung nos ofereceu como mapas para territórios internos muitas vezes negligenciados. E nos comentários, deixe esta frase: poderosa como um compromisso com sua própria jornada. Hoje escolho minha alma. O veneno que um dia me cegou agora se torna o remédio que clareia minha visão. Esta simples afirmação é um ato de poder, uma declaração para o universo e, mais importante, para si mesma, de que você não é mais definida pelo relacionamento que te envenenou. Você é definida pelo seu próprio processo de individuação, pela sua própria jornada de tornar-se. Como Jung tão belamente escreveu, eu não sou o que aconteceu. Comigo, eu sou o que escolho me tornar. E o que você escolhe se tornar hoje? Que versão de si mesma está esperando para emergir das cinzas dessa relação? O veneno serviu ao seu propósito. Ele trouxe à tona tudo o que precisava ser visto, confrontado, integrado. Agora é hora da transformação, da alquimia que só sua alma sabe realizar. O veneno se torna remédio, a prisão se torna portal, o fim se torna começo. E você se torna mais plenamente você mesma. Não apesar do que viveu com ele, mas por causa disso, através disso, além disso. Você se torna a alquimista da sua própria vida, a heroína da sua própria história, a guardiã da sua própria alma. E nenhum relacionamento, por mais significativo que tenha sido, jamais definirá os limites do que você pode ser, do que você pode criar, do que você pode manifestar nesta vida que é unicamente sua. Como Jung diria,
A sua visão se tornará clara apenas quando você olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. É hora de despertar. É hora de olhar para dentro. É hora de reclamar seu coração, sua alma, sua vida. O veneno já foi reconhecido. A libertação já começou. O caminho já se revela, passo a passo, diante de você. E você não caminha sozinha.